Fala pessoal, bom dia, Renato, Careca Bitcoin falando aqui. E no vídeo de hoje eu quero comentar sobre um fato que aconteceu comigo ontem no Facebook. Eu estava lendo alguns posts no Facebook e de repente eu vi um post cheio de erros de português e erros feios. E aí eu fui no perfil da pessoa que tinha escrito o post e vi que a pessoa era um professor, na verdade uma professora. Aí eu não aguentei, fui lá no post dela e comentei, né? Corrigi os erros. Eis que a pessoa volta me xingando de tudo quanto é nome, com vários erros de português nos xingamentos, inclusive, me chamando de fascista. E, cara, assim, ó, a partir daí foi só xingamento, só xingamento. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, qual é o futuro do país, cara? Se os professores não sabem mais escrever. E eu estou dando um exemplo de português, mas se a gente for para matemática e conhecimentos gerais, eu acho que é pior ainda. Eu li poucos dias atrás aí que a gente está competindo pelos últimos lugares no ranking de matemática, e isso é um fato. Tanto que, dias atrás, eu fui na padaria, e na padaria tinha uma funcionária nova, que era uma jovem idosa, devia ter lá seus 60 e poucos anos. Eu achei legal, né, eles contratando uma pessoa com a idade um pouco mais avançada, dando oportunidade para essa pessoa. Porém, eu pedi pão, pedi presunto, pedi algumas coisas, ela anotou num papelzinho, só que ela não sabia usar a calculadora. Ela não sabia, ela ficava confusa na hora de somar, porque os números eram números quebrados, era 10 e 55. Ela não sabia fazer isso direito, ela tinha que chamar a outra menina, a menina também com pouca paciência com ela, mas o fato era que ela não sabia usar a calculadora, ela não sabia fazer conta. Então, a gente consegue ver como que a educação do país está indo para o buraco, está indo para o espaço. E nos próximos anos, isso aí tende a piorar, porque os professores de hoje já são as pessoas que não sabem escrever, que não sabem matemática, que não sabem porra nenhuma. Então, como país, a gente vai falhar muito em breve. Eu lembro, no segundo mandato da Dilma, que a bandeira dela era a pátria educadora. Vocês lembram disso? Pátria educadora. Olha como que a gente é trouxa. Nós brasileiros somos trouxas, porque nós elegemos a Dilma, né? Ela falou de pátria educadora. 10 anos depois, ninguém mais sabe escrever, ninguém sabe fazer conta, ninguém sabe porra nenhuma. Se a gente sair perguntando aí para os jovens qual é a capital do estado que eles moram, é provável que muitos deles não saibam. Qual é o continente que o Brasil está, então, é uma pergunta muito difícil. Então, como país, é impossível a gente melhorar no curto prazo. E o curto prazo que eu digo é gerações. A gente vai precisar de uma geração para conseguir corrigir isso. Se começasse a corrigir agora, ia levar aí uns 18, 20 anos para começar a melhorar. Então, como país, eu acho que a gente não tem saída. Nós vamos continuar afundando nos próximos anos. E isso aí afeta todo mundo. Porque quem estuda, quem consegue produzir alguma coisa, tem que pagar, tem que gastar dinheiro para o governo manter essas pessoas que não estudam. São essas bolsas, tudo quanto é coisa, cota em universidade. Para que servem essas cotas de universidade? A gente está vendo aí, as pessoas não sabem nem ler e escrever, mas aí você dá uma cota para ela entrar na universidade. Que tipo de profissional que vai sair daí? Ele vai aprender tudo na universidade, numa federal? Numa federal que está todo mundo lá fumando maconha, pichando os muros, aquelas porra tudo que a gente sabe que existe? Então, o Brasil realmente está no fundo do buraco, né? E vai piorar. No curto prazo e no médio prazo não tem como melhorar. A gente consegue ver aí facilmente, se você ler qualquer comentário aí do Facebook, do TikTok, do YouTube, até no teu WhatsApp provavelmente, você vai ver do que eu estou falando. A comunicação pífia. As pessoas não sabem se expressar, elas não sabem escrever. Então fica aquela conversa de doido, cara. E no final das contas, ainda tudo gira em torno da polarização. Ninguém sabe escrever, ninguém sabe formular uma frase, usar um ponto, usar um acento, quando que usa 2S, quando que usa Z, mas está um chamando o outro de gado, de jumento, falando do Lula, falando do Bolsonaro. Então
o país agora se resume a isso. Então, nada, desenvolvimento zero. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que as empresas não consigam ter funcionários, as empresas vão fechar por isso, os preços vão subir, porque você vai ter que cobrar mais caro, você vai ter que pagar mais caro para quem quer trabalhar, vai ter que cobrar mais caro no seu produto ou serviço, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar por esse produto ou serviço mais caro, então as empresas fecham, e quanto mais empresa fecha, mais gente desempregada, mais gente que o governo vai ter que dar bolsa. Então esse é o caminho que nós estamos nesse momento. Se a gente comparar com outros países, nesse caso eu vou comparar com a China, especialmente. China, Japão, os países do Oriente. É uma situação totalmente... é o contrário, né? Se você procurar no YouTube aí, educação na China, você vai ver que os caras pegam pesado, as crianças têm que estudar, as crianças sabem fazer conta de cabeça, conta complexa, elas entendem de economia, elas entendem de informática, elas entendem de... assim, elas estudam coisas que aqui no Brasil a gente vai, só em faculdades boas a gente vê, eles estão estudando isso lá no primário deles, nos primeiros anos deles. Então a gente não vai conseguir competir com eles. Enquanto esses países vão criar empresas que vão fabricar chips de computador, vão desenvolver software, vão fazer coisas grandiosas e ganhar dinheiro com isso, nós vamos ficar aqui na mediocridade. Aqui é o país onde engenheiro é motorista de Uber. E por quê? Porque a faculdade de engenharia não faz o engenheiro. Né? Você consegue entrar muito fácil. Se você tiver dinheiro para pagar, você entra, você faz uma engenharia à distância, passa de qualquer jeito, colando ou não, mas você não aprende exatamente, completamente o que precisa ser aprendido. E aí depois você não arruma emprego por causa disso, porque o cara precisa de um engenheiro e você tem o título de engenheiro, mas você não sabe engenharia. E aí o que você faz? Vira Uber. Fala se não é essa a nossa situação, cara. Fala se não é exatamente isso que está acontecendo com a gente agora. Então, eu pergunto para você, nos próximos 10, 20 anos, o que será do Brasil? Nós seremos dominados por outras nações que se desenvolvem e nós não nos desenvolvemos. A gente está regredindo, enquanto outros lugares estão progredindo. E aí eles vão simplesmente dominar a gente, nós vamos ser mais, como que eu vou dizer isso? Mão de obra barata do que nós já somos. Agora no Réveillon, com essa desvalorização do real, eu vi aí um monte de página colocando aeroporto tá cheio, hotel tá cheio. Cara, são estrangeiros, cara. O real desvalorizou, ficou muito barato, eles vêm para cá, aproveitam, curtem a vida aqui, pagando muito pouco, e nós brasileiros vamos pro Facebook fazer post cheio de erro de português, falando aí, como é que a economia tá, o hotel tá cheio. Cara, que burrice, cara, que burrice. É isso que os últimos 30 anos de governo de esquerda fez com o Brasil. É isso que a pátria educadora da Dilma fez com o Brasil. Ninguém mais sabe ler, ninguém mais sabe fazer conta, ninguém sabe porra nenhuma. Se você assistir esses podcasts do pessoal mais novo, você vai ver que os caras eles não sabem falar, cara. É só gíria. Bololô, viado, não sei o que é viado. Olha isso, viado. Olha, o bololô foi louco. Cara, que porra é essa? Os ídolos desses caras hoje são bandidos ou são gente muito baixa. A Globo transmitiu no Réveillon a Anitta rebolando, porra, tô sendo muito... A Anitta fazendo aquelas coisas que ela faz, cantando uma música falando, olha o tamanho dessa pica, como é que é? Eu tenho, não lembro, mas é assim, eu dou para um monte de gente, porque eu tenho educação, faço o que eu quero, olha o tamanho dessa pica. Cara, que porra que é essa que os caras estão mostrando na televisão, cara? Que porra é essa, cara? Então a gente está realmente muito mal. Não vejo saída no curto prazo.
E se você tem educação, se você entende, se você consegue enxergar isso que está acontecendo, dá um jeito de se afastar do Brasil, se for possível fisicamente, beleza. Mas se não for possível fisicamente, você tem que entender como que você pode criar valor, vender isso para o exterior, não depender de funcionários, de empregados aqui no Brasil, porque vai ser difícil conseguir esses caras, porque eles não têm o mínimo. Cara, até para ser faxineira hoje, a pessoa não está conseguindo mais. Não serve para ser faxineira, né? Não serve para nada, cara. Porque as pessoas não têm, eles não aprenderam a pensar mais. Então, aprenda aí como proteger teu dinheiro, aprenda como gerar valor, aprenda como vender isso para lugares mais desenvolvidos, que tenham mais dinheiro, porque senão você vai acabar sendo sugado por esse bando de gente que não sabe nada. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.